antes. Quando nós vivemos aqui no Nordeste, tá certo? A integração nacional é um ponto crucial desse governo e de outros governos, e da nossa nacionalidade. Nós temos que avançar nisso. Aqui, em valor real, a renda mensal, a preços constantes, deixa eu ver, a preço de 2013, passou de R$600 para quase R$1.000. Tá certo? Em menos de 10 anos. Então, é um aumento sistemático da renda dos trabalhadores. Isso não é a renda da Bolsa Família, não, isso é a renda do trabalhador no Nordeste. Isso transforma a nossa economia, transforma a nossa nação. E a gente não pode perder isso, porque a gente não quer ajustar um programa de desoneração, porque a gente tem dificuldade com um ajuste do seguro-desemprego que vai diminuir a rotatividade e outras dessas decisões. Aqui eu acho também uma coisa interessante, a gente pegar o número de veículos, a gente vê que no caso de alguns do Nordeste, quadruplicou o número de veículos vendidos, passou de 50 para 100, não, duplicou, não, passou de 30 para quase 100, triplicou o número de veículos vendidos, licenciados no Nordeste, comparados com o Sudeste. Também aí nós vemos que houve uma diminuição das desigualdades regionais. E é muito importante que a gente vença esse momento agora, que a gente construa essa plataforma para continuarmos nesse movimento em que todas as regiões se aproximando e crescendo. E aí, como eu falei, nós temos que usar esse momento para ser uma plataforma para fortalecer o Pacto Federativo. Isso não só com os fundos, que nós temos fundos regionais, etc., com recursos da OGU, aqui nós vemos o aumento aqui dos recursos para integração, né, e também os transportes, no caso do setor Nordeste, 25% do orçamento de transportes hoje é gasto no Nordeste, os recursos de integração, os fundos de desenvolvimento do Nordeste, os próprios fundos regionais que vêm crescendo, mas principalmente, como eu falei no começo, a questão do comércio interregional. Se nós imaginarmos as vendas que geram ICMS entre estados, correspondem hoje a quase 40% do PIB. Isso mostra como o Brasil é realmente uma união, porque o que é produzido num estado e vendido em outro, ou às vezes o processo de produção começa em um estado, tem mais valor agregado em outro e é completado num terceiro. Essa integração da nossa economia, a integração mais forte, que é a integração através das trocas econômicas, é muito importante. Nós vemos, isso aqui é um trabalho que nós vamos distribuir, provavelmente, ou até o final de semana, ou na semana que vem, tanto para os membros do CONFAS, mas também aqui no Congresso, e de modo geral, em que a gente mapeou, usando a nota fiscal eletrônica, todos os fluxos de comércio entre os estados. E o que a gente descobre é que 40% do PIB transita entre as fronteiras dos estados. E o senador mostra a importância de se regulamentar, de se encontrar uma nova dinâmica para o ICMS. Não de uma maneira, vamos dizer, precipitada, mas com muito empenho, porque o ICMS é fundamental para as decisões de investimento, fundamental para a arrecadação dos estados e fundamental para a saúde econômica, para a riqueza passar, né, como digamos, a corrente sanguínea, né, irrigar todo o território nacional. A base de cálculo do ICMS é quase, obviamente tem alguns produtos que não pagam ICMS, eu tenho um tratamento especial, mas dá 1 bilhão e 400, 30% do PIB está sujeito ao ICMS, tá certo? Interestadual, tá certo? E o arrecadado, então, nós temos 146 bilhões. Aqui é muito interessante. Desculpa, aquele, aliás, é o ICMS total. Eu me equivoquei. Esse aqui me mostra, de uma maneira muito simplificada, mas eu acho que ilustrativa, como é que se divide o ICMS. Aqui eu fiz uma divisão um pouco arbitrária, mas que eu acho que é ilustrativa.
Eu dividi, vamos dizer assim, em duas grandes regiões. Na vida real, a gente vai ver um outro mapa, as coisas não são assim, mas não são tão simples. Mas vamos imaginar que nós temos duas regiões. Uma, que é o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, mais o Espírito Santo. Essa é uma região, um bloco, vamos chamar, um bloco de comércio. E o outro bloco de comércio seria a região Sudeste, a região Sul, sendo que o Sudeste eu tiro do Espírito Santo, tá certo? Como é que a gente vê aqueles 1 bilhão e 800 que eu falei do ICMS, como é que a gente vê isso? A gente vê que o comércio dentro de cada região, e aí que eu me equivoquei um pouquinho, mas o comércio dentro de cada região, ele gera, no caso vamos dizer, do bloco maior, o bloco de cima, ele gera 229 bilhões. Este é o ICMS que tem dentro de cada estado e que tem de negociação entre estados dentro desse bloco. Então, que o Ceará vende para Pernambuco, o Rio Grande do Norte vende para Paraíba, ou vende para o Amazonas, etc. Nós temos uma matriz por setor econômico para isso, que nós vamos divulgar. Na região Sudeste e Sul, nós temos 876 bilhões. Mas o mais interessante é aquilo que eu estava enfatizando, as trocas, o comércio. E aí nós vemos que ainda hoje a quantidade que vai desse bloco do Sul para o Norte ainda é significativamente maior do que aquela que vem do norte para o sul. Então, do sul para o norte, nós temos 470 bilhões, quer dizer, quase meio trilhão de reais, e do norte para o sul, nós temos 273 bilhões. Evidentemente, o norte compra mais do sul do que o sul compra mais do norte. Isso é um fato, não é uma novidade, apenas aqui nós estamos dando números, tá certo? Agora, isso é muito importante, essa observação, porque ela é a base do esforço para fazermos que a alíquota no destino, ou seja, onde a mercadoria é consumida, seja maior do que a alíquota na origem, onde ela é produzida. Evidentemente, se a alíquota no destino for maior, significa que a maior arrecadação vai ficar onde se compra. Ou seja, no caso, como o fluxo para o norte é maior do que o fluxo para o sul, nós vamos aumentar a arrecadação no norte e diminuir a arrecadação do sul. Evidentemente, isto é um movimento que vai diminuir as diferenças regionais. E essa é a razão porque, historicamente, por exemplo, os estados do Nordeste têm pedido que as alíquotas sejam mais fortes no norte do que no sul. Esta lógica econômica, que foi reconhecida durante décadas e que é extremamente poderosa, durante algum tempo, ela foi contradita pela chamada guerra fiscal, tá certo? Agora, eu acredito que hoje os elementos da guerra fiscal, eles se embotaram um pouco, o que abre espaço para que essa realidade tenha um valor maior. Sendo que aqui eu não botei uma terceira seta, que vai ser cada vez mais importante, porque aqui eu não botei a seta de dentro e para fora do Brasil. Próximo gráfico eu vou incluir. É óbvio que quando nós estamos mudando de um modelo mais importador para um modelo mais exportador, a seta para fora vai ser mais importante do que a seta para dentro. O que significa também que se a gente vai entrar numa fase, num período em que as exportações vão ser mais importantes, nós termos a alíquota no destino que diminui os créditos que têm que ser cobrados de outros estados, é importante para a economia. Nós temos uma alíquota no destino maior, valoriza o estado exportador, ao contrário do que é hoje. Hoje, nós temos uma situação que valoriza a importação, tá certo? Quando a gente se os estados, se o Senado fizer uma proposta de transição para a alíquota no destino, nós vamos estar ajudando a exportação, vamos estar diminuindo a dificuldade do estado exportador recuperar créditos, a empresa exportadora, obviamente, recuperar crédito e, obviamente, do estado pagar esses créditos. Por quê? Porque quando nós tivermos a alíquota maior no destino, se acumula menos crédito quando uma mercadoria transita de onde ela foi produzida, por exemplo, do Centro-Oeste até a costa. Tá certo? Então, o problema dos créditos, que hoje é um problema sério para o exportador,
diminui. E se a nossa economia é para ser uma economia mais exportadora, isso é muito importante. Como mencionei, essa lógica do comércio, essa lógica do crescimento foi afetada por razões muito claras, muito legítimas pela guerra fiscal. Agora, a guerra fiscal, como eu falei, está um pouco embotada, a lógica dela, tá certo? Isso é uma questão, eu não tenho, obviamente, isso é uma avaliação nossa, mas uma avaliação que veio de muita conversa. É lógico que há diversidade de opiniões a respeito disso. Eu estou botando aqui vamos dizer assim, uma visão que se contrapõe a muitas outras. Mas são alguns elementos para orientar até a conversa, e que tem sido a conversa também dentro dos estados, com toda a diversidade que eles têm. Então, isso aqui, obviamente, não é uma palavra final sobre um tema que não tem palavra final. Esses aqui são elementos de reflexão que eu vejo quando eu me encontro, por exemplo, com os diversos secretários de Estado, que são os temas que eles se debatem. Nós todos sabemos como foi importante a guerra fiscal para atrair alguns investimentos para estados que não tinham, por exemplo, uma base industrial. A única questão, e aí é que está comentada, é o seguinte: quando todo mundo faz a guerra fiscal, obviamente é muito difícil o Estado ganhar. E mais, eu tenho feito um outro argumento: quando o objetivo é tirar uma empresa existente de um Estado para outro, a guerra fiscal é poderosa, porque o Estado onde essa empresa está, muitas vezes ele não pode replicar o benefício fiscal para todas as outras empresas que estão ali, seria muito caro, enquanto que o outro Estado pode fazer. Então, para pegar uma empresa que já existe, deslocar um setor, a guerra fiscal até é eficiente, mas para atrair novos setores, tem havido indicações que ela, às vezes, é menos eficiente, porque o Estado maior tem mais capacidade de exercitar isso. Enfim, isto é uma situação, como eu botei aqui, é um ponto de interrogação, mas é um ponto de interrogação que tem sido bastante discutido entre os estados e que tem levado exatamente a uma evolução dessa discussão. Hoje, nós já temos uma discussão, deixa eu até passar aqui um pouquinho, que mostra bastante onde os estados chegaram. Isso tem que ser ratificado, porque, obviamente, isso foi feito com os governadores anteriores. O que tem sido pedido é que haja tempo para que esse raciocínio, esse equilíbrio que foi construído com uma grande maioria de estados, possa ser ratificado, possa ainda acomodar alguns estados que não tem ainda total conforto, mas de uma maneira, vamos dizer assim, o mais rápido possível, porque a decisão desta questão é fundamental para se relançar o investimento nos estados. E aqui, deixa eu voltar uma coisa, eu acho que é muito importante, e eu acho que é um tema aqui de discussão, senador, vamos dizer assim, esse caminho, esse 1, 2, 3, para a reforma do ICMS. A primeira, obviamente, é haver um entendimento de qual seria esse caminho para as alíquotas, tá certo? De maneira que protegesse os estados de forma geral, mas que fortalecesse esse comércio e simplificasse as decisões de investimento. Estabelecido isso, abre-se o espaço imediatamente para resolver o passado. Essa convalidação, o CONFAS, do momento que houver uma sinalização do novo plano de alíquotas, o CONFAS ele pode fazer o próximo passo com tranquilidade. E, eventualmente, se discutir, sempre num momento desse, pode haver perdas e ganhos, se discutir o que pode ser feito para facilitar essa transição. Isso, obviamente, é uma visão, mas é uma visão que a gente tem urgência de transformar em realidade. Como eu disse, isso aqui é muito estimativo, mas a gente vê a quantidade de estados que ganham e os estados que podem ter algumas perdas. Eu tenho certeza que essas perdas podem ser acomodadas, tá certo? E essas perdas são vistas, é ruim a gente mostrar uma coisa dessa, mas é importante ter transparência, tá certo? Eu acho que hoje nós temos dados, nós temos como fazer uma discussão muito transparente.
E aí, ver como elas podem ser compensadas, acomodadas. Deve chamar a atenção que isso aqui é 2013. Era uma realidade que é muito diferente da realidade atual. Como eu falei, por exemplo, alguns estados que, para quem a importação é muito importante e para quem talvez a mudança pudesse diminuir a atratividade, se tornar um portal de importação, na hora que a economia se transforma numa economia mais exportadora, esse balanço, esse equilíbrio de interesses muda, especialmente se for um estado que tem uma base industrial grande, um estado que recebe matéria-prima, recebe elementos de outros estados, processa e exporta. Hoje, as indicações da economia é que, na verdade, é mais negócio você valorizar uma coisa que permita o estado ser um estado de agregador de valor industrial, ou mesmo na área do complexo agrícola, industrial, mas de agregação de valor e exportação, do que necessariamente a coisas que deem maior vantagem do ponto de vista de importação, que era a lógica da época, vamos dizer assim, dos anos passados. Então, vamos dizer, isso aqui eu procurei coletar o que eu ouço e tal, um pouquinho isso. Principalmente a questão de que, estabelecido um novo caminho, nós conseguimos destravar o investimento. E nós transformamos o imposto, o ICMS, realmente no imposto de consumo, que é a lógica fundamental dele. Ou seja, se paga onde se consome, mais do que onde se produz. Então, resumindo essa exposição bastante exaustiva que eu fiz. Quais são as nossas visões? Qual é a nossa estratégia? Primeiro, disciplina nos gastos da União. Isso é fundamental. Tanto no que já existe e também evitar novos gastos. Aprovação do ajuste fiscal e ajuste econômico, coisas que nos aumentam a arrecadação também e coisas que melhoram os nossos mercados. Urgente, necessário, a sinalização para nós não termos aí até uma punição do mercado e também, principalmente, para criar essa plataforma para o setor privado poder começar a se mexer, porque são as decisões que o setor privado vai tomar hoje que vão garantir o emprego no próximo semestre. O que deixar de ser decidido agora vai afetar o emprego na segunda metade do ano. O combate à inflação e usar melhor esse mercado de capital do Brasil para financiar o crescimento. Toda a questão que eu mencionei das concessões, da reforma da logística, os armazéns na agricultura, as exportações aproveitando a nova realidade dos preços. Incentiva a concorrência, bom dia. Novas firmas, novos entrantes, empreendedorismo. E destravar o investimento. A União tem um papel nisso, no PIS/COFINS. A federação, nessas linhas, um pouquinho que eu esbocei, em outras linhas, mas com máxima urgência, e eu acho que muito importante, dentro daquela sequência, primeiro vamos decidir qual vai ser o desenho para frente. Acertado para frente, fica fácil convalidar o que já passou. O CONFAS faz isso em 1 minuto. E, eventualmente, a União também vê como que ela pode facilitar dentro da sua realidade fiscal, porque não adianta onerar a União com mais coisas se não há novas fontes de receitas. Tudo isso com um objetivo muito claro: mais emprego, mais renda, bem-estar social. Como eu falei, assim como no começo dos anos 2000, houve um grande ajuste, houve mudanças importantes no câmbio, na política fiscal, para preservar a vitória da estabilidade dos preços. Hoje, esse ajuste que a presidente Dilma está propondo é exatamente para preservar os ganhos sociais que foram alcançados, o emprego, a renda. Então, presidente, muito obrigado pela oportunidade de apresentar de uma maneira sistemática as linhas principais para nós voltarmos a crescer. Esses grandes canais do crescimento, da ampliação do emprego que o Brasil precisa e que eu tenho certeza nós vamos ter condições de alcançar. Muito obrigado.